Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque dessa sexta-feira, dia 30 de janeiro, trazendo temas importantíssimos que a gente vai debater justamente sobre direito previdenciário e como convidado muito especial, o professor, advogado especialista em previdência social, Sérgio Pardal, e o colega jornalista aqui do portal Unisanta Online, Santa Portal, desculpe, Juan Real. Antes de mais nada, as manchetes dos principais jornais e sites do dia com a jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz a manchete. Governo registra o primeiro déficit nas contas desde 1997. Na Tribuna, governo admite ajustes nas regras trabalhistas. No Boc News, MPF estima que desvio na Petrobras tenham chegado a 2,1 bilhões de reais. Santa Portal. Operação da Polícia Civil apreende 60 quilos de cocaína em Santos. G1 Santos e região. IPEM flagra posto que alterava registro de combustíveis. E no portal da UOL, governo de São Paulo pede ajuda a empresas para solucionar crise d'água. Fernando. Ok, Cris, muito obrigado. E motivo de polêmicas junto aos sindicatos e trabalhadores, as medidas provisórias que alteraram as regras da concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, como seguro-desemprego, prometem ser um dos primeiros desafios que o novo Congresso Nacional, que tomará posse neste domingo, terá pela frente. Anunciadas com pompa no final do ano passado, as medidas aumentaram o rigor para a concessão do abono salarial, do seguro-desemprego, do seguro-defesa dos pescadores artesanais, a pensão por morte e o auxílio-doença. Segundo o governo, a previsão é que as mudanças acarretarão uma economia de 18 milhões de reais neste ano. Se o governo ganha, quem perde, como sempre, será o trabalhador. O governo aponta distorções ocorridas ao longo dos anos que provocam rombo na Previdência. Já os sindicatos apontam os transtornos provocados justamente à classe trabalhadora em decorrência dessas medidas. Portanto, na guerra de braço entre o governo, as centrais sindicais e, obviamente, os trabalhadores, quem sai prejudicado é o trabalhador, como sempre. Cris Chalub, parece que teremos mudança de tempo nessa sexta-feira. Ontem, a umidade relativa do ar chegou a muito baixa, chegou a 21,5% só ontem. Isso, quem tem problemas respiratórios, teve vários problemas nesse sentido. Tem mudança hoje? Pois é, Fernando, tem mudança sim. A previsão para hoje é de chuva e, além disso, segundo o Climatempo, alerta para chuva volumosa e ventania que podem causar transtornos na Baixada Santista. A temperatura varia entre 22 e 27 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Fernando. Ok, Cris, muito obrigado. E voltamos logo mais com os nossos convidados para falar temas importantes, especialmente na questão das mudanças determinadas pelo governo federal na área da Previdência. Até mais. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 30 de janeiro, 8 horas 10 minutos, ao vivo, aqui na Santa Cecília TV. Relembrando que esse programa será reapresentado a partir das 17 horas na emissora. E como convidados, a gente destaca o especialista e muito conhecedor de temas importantes da área de previdência social, professor também universitário nesse sentido, professor Pardal, Sérgio Pardal. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Temos temas importantes nesse sentido, Juan Real também, do Santa Portal. Professor, as MPs 644 e 645, qual o impacto disso efetivamente para o cidadão ou para as pessoas que vão se aposentar? Porque às vezes as pessoas não se perceberam, foi lançado justamente no final do ano, quer dizer, naquela questão que a pessoa não chama muita atenção. Essa semana tiveram manifestações das centrais sindicais. É uma bomba isso, professor? Uma grande bomba. Fernando, é um prazer estar com vocês aqui, com o amigo Juan. Vejam, as duas MPs, na verdade, são um dos grandes absurdos que o governo podia fazer. Eu, pessoalmente, adoraria defender o governo, trabalhamos pela sua reeleição. As centrais sindicais aqui na região inteira, todas elas trabalharam para isso, e agora vem um saco de maldades desse tamanho, que é um saco de maldades. Exatamente. Olha, são duas MPs. Uma MP trata de benefícios que são de caráter mais assistencial, são benefícios sem origem contributiva. São eles: o seguro-desemprego, que é o grandão da brincadeira, o tal do abono salarial e o seguro-defeso, que é dos pescadores. Do outro lado, a outra MP trata de benefícios de caráter previdenciário, que são de origem contributiva. E aí são dois: a auxílio-doença e a pensão por morte. Então, esse é o prato que foi colocado aí. Sinto dizer, mas as duas medidas provisórias são absolutamente indefensáveis. Elas pecam já por inconstitucionalidades mil. São bastante inconstitucionais. Porque, logo de cara, medida provisória exige duas características básicas. Em primeiro lugar, a urgência. Em segundo lugar, a relevância. A relevância, não tenho dúvida, a matéria da Previdência é relevante em qualquer situação. Agora, a urgência já começa a ficar complicada quando você pega a MP que diz assim: olha, no tocante à pensão começa daqui a 15 dias, no tocante a outra coisa daqui a 30. Então, se você já tem um início de vigência em lugares diferenciados, já demonstra que a urgência não existe. Então, não haveria razão de urgência. É material importante? É material importante sim, para ser debatido no Congresso enquanto projeto de lei e não enquanto medida provisória. A medida provisória já peca por aí. Outra questãozinha, a emenda número 20 já dizia, ela determinou que não havia mais como trabalhar a questão previdenciária, ou seja, a pensão por morte e auxílio-doença, através de MP. Novamente foi descumprido. Agora, não quero nem discutir muito isso, tá bem? Porque discutir a inconstitucionalidade é material para o STF. Tem que entrar com uma ADIM e vai discutir lá. O que nós temos que chamar agora de imediato é a questão política. Ou seja, é o absurdo que representou as mudanças feitas. Bem rapidinho, seguro-desemprego, eu não quero nem tratar demais sobre ele. Primeiro, porque como a gente estava conversando logo antes do programa, o seguro-desemprego ele já é um absurdo a sua forma de existência. Por quê? Esse seguro-desemprego que está aí é puramente assistencial, ou seja, ele é pago pelo FAT, pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, não tem a ver com o tempo de contribuição do sujeito e paga
por no máximo 5 meses. Não é bem assim a vida. Na realidade, o desemprego é uma das coisas que estariam contidas na Previdência Social. Morte, invalidez, desemprego. Então, o seguro-desemprego deveria fazer parte do direito previdenciário e não da assistência do FAT. Agora, esse assistencial do FAT, aí são outras questões. A mudança de 6 meses para 18 meses beirou absurdo, sabe? É estalar o dedo e multiplicar por 3 o tempo que o cara tinha que ter para poder ter direito ao benefício. Ora, me lembra uma passagem bem rápida que houve na França. Na França, é proibido mandar embora sem justa causa, seja disciplinar, seja tecnológica ou seja econômica, as duas últimas com indenização, claro, mas sem justa causa não podia mandar embora. Veio um doidivanas lá e começou a dizer o seguinte, ó, para o primeiro emprego, vamos permitir o despedimento, porque senão a molecada que quer entrar no mercado de trabalho não arruma emprego. A juventude foi toda para a rua, porque o que eles iam fazer mesmo era a rotatividade do primeiro emprego. Não podemos cair na mesma bobagem. Fora isso, o seguro-defeso, não vou nem discutir muito, é um problema básico dos pescadores. E eu acho que o que eles estão tentando fazer já tinham que ter feito antes pela lei antiga, que é a exigência de que o cara seja pescador mesmo. Sim. Abono salarial, mesma coisa, foi tentar reduzir o valor que se paga. Agora, o que pega bastante, na minha área principalmente, é auxílio-doença e a pensão por morte. São os pontos nevrálgicos aí desse... Duas coisas horríveis. O auxílio-doença são 2 passagens só. Primeira passagem importante é o seguinte, o auxílio-doença era antes 15 dias. É até interessante, o artigo 59 da lei dizia, para ter direito ao auxílio-doença, tem que estar incapacitado por mais do que 15 dias. Se você for empregado, o INSS paga do 16º em diante, os primeiros 15 dias são do patrão. Já se você for autônomo e ficar mais de 15 dias, o INSS paga desde o primeiro dia do afastamento. Tudo bem? A lei agora não fala que precisa ficar mais tempo ou menos tempo para ter direito ao benefício, mas ela diz que os primeiros 30 dias do segurado empregado serão do patrão. O INSS só paga do 31º em diante. E para os autônomos? Desde o primeiro dia do afastamento. Olha, numa leitura rápida, está escrito lá o seguinte, se o autônomo, o segurado contribuinte individual, ficar incapacitado por 2 dias, ele já tem direito ao auxílio-doença com perícia e tudo mais. Então, a coisa já começa a complicar. Do lado do empregador, o que é que pega? Primeiro, a perícia agora feita pelo patrão. Não é possível, não é? O patrão faz a própria perícia e o INSS engole. Isso me lembra o projeto Prisma, no tempo que, por exemplo, a COSIPA era estatal e tinha o projeto Prisma. Era um suadouro aquela brincadeira. Vai retornar isso? Que retrocesso! Pior ainda, a invenção dos 30 dias, num primeiro momento, a gente achou que a patrãozada ia reclamar muito. Agora que começaram, hoje é que está nos jornais alguns reclamos. Mas tem uma outra pequena questãozinha. O artigo 118 da lei, 8.213, diz que o sujeito que tiver acidente no trabalho tem garantia de 1 ano no emprego. Mas atenção, a partir do final do auxílio-doença acidentário. Veja, a interpretação disso pela lei anterior era o seguinte, se o cara ficar menos de 15 dias, não tem estabilidade nenhuma. Se o acidente do trabalho foi tão grave que ele ficou mais de 15 dias afastado, então ele tem garantia de 1 ano. Ora, com 30 dias agora, dobrou o tempo necessário para o acidentado ter o direito à sua estabilidade. Não é à toa que a patrãozada não reclamou, não é? Perde em dinheiro esses 15 dias, mas ganha não só na não estabilidade do seu acidentado, como ganha no tal do FAP, que é o fator acidentário de prevenção. O FAP pode reduzir o pagamento do seguro de acidente do trabalho se não tiver acidentes na casa. Ora, acidente só existe quando paga benefício. E, por fim, a questão da pensão por morte. Essa foi terrível, um negócio de louco. Primeira coisa que eles inventaram, pensem só no seguinte, até 91, a lei dizia assim, a pensão por morte paga 50% da aposentadoria do falecido, mais 10% para cada dependente. Significa o seguinte, só sobrou a viúva, os filhos já são todos maiores, então é 60%. Tem mais um filho, 70%, mais 2 filhos, 80%, até chegar no máximo 100%. Bom, em 91 a lei mudou, veio a Constituição Cidadã. O legislador disse assim, mudou o orçamento familiar. Antes era pai, mãe, 3 filhos, agora é pai, mãe, 1 filho só. Então se mudou o orçamento, é 80% mais 10% para cada dependente. Tudo bem. Em 95 veio uma jogadinha, era o governo tucano da época, que queria acabar com o seguro de acidente do trabalho. Para acabar com isso, equiparou os benefícios. Então, por exemplo, a pensão por morte passou a pagar 100% qualquer que seja o número de dependentes. Então, imagina o telespectador.
A viúva de 1990 ganhava 60%. A de 91 ganhava 90%. E a de 95 ganhava 100%. Uma é mais viúva que a outra. Então, já começou essa encrenca. Teve ações para levar 100%. Agora me vem essa MP propondo o retorno a antes de 91. Retrocesso, então. É terrivelmente um retrocesso. Olha, 100% pode ser errado? Até pode, mas 60% é absurdo. Não é porque tem uma boca a menos para comer que o orçamento familiar reduz em 40%. Então, sabe, não é por aí. Isso não podia ser MP. Isso tinha que ser, por lei, discutida no Congresso. Bom, começa aí a brincadeira. Mudança do valor do benefício. Ah, só um pequeno parênteses, eu esqueci uma coisa no auxílio-doença. Eles colocaram um limite máximo de valor os 12 últimos meses, a média dos 12 últimos. Não é que a média agora para o auxílio-doença é essa, não. A média é dos maiores salários que representam 80% de todo, de julho de 94 até o último dia. Mas se isso ultrapassar a média do último ano, não pode. Como é que é? Imagina, pessoal, eu faço duas médias. A pior é a que vale. É terrível, né? Bom, voltando para a pensão. Além da redução 50% mais 10% para cada dependente, eles fizeram uma outra jogadinha. É preciso ter 24 meses de contribuição e 24 meses de casamento ou de união estável. Quer dizer, eles inventam agora dois tipos de casamento. O casamento de segunda classe, que são os primeiros 24 meses, e o casamento de primeira classe, só depois que completou 2 anos. É brincadeira, né? Também não tem cabimento, duas coisas tão diversas assim, a Constituição não permite. E para acabar a brincadeira, eles inventaram uma tabelinha que, levando em conta a expectativa de sobrevida do viúvo ou da viúva, porque viúvo também tem direito, tem um período máximo de recebimento. Só vou colocar aqui os dois cantos. Quem tiver menos de 35 anos de expectativa de sobrevida, ou seja, tem hoje já mais que 44 de idade, tem a sua pensão por morte vitalícia. Quem tiver mais que 55 anos de expectativa de sobrevida, por exemplo, com 21 anos, então só receberá 3 anos de pensão por morte. Então, a brincadeira nesse sentido. Para poder entender bem, eu só vou pegar o limite máximo. Imaginem só, Mariazinha casou-se com 14 anos de idade com seu Joãozinho. Joãozinho, machista, né? Não permitiu que ela estudasse, que ela trabalhasse, que ela fizesse nada. E não são poucos casos assim, né, professor? Aos 43 anos e 11 meses, ela ficou viúva, com 30 anos de casamento. Como ela não tem 44 ainda, ela só vai receber o benefício por 15 anos. Vamos fazer conta rápida. Ele tinha se aposentado na especial com R$4.000. Ela vai ganhar só 60%, tudo bem. Ela ganha R$2.400 por 15 anos. Quando ela completar 59 anos de idade, ela não ganha mais nada. Justamente quanto mais necessita. Alguém vai dizer, não, em 15 anos ela fez a vida dela. Em 15 anos entrou na faculdade, né? Era semi-analfabeta. Ó, para completar isso, imagina, alguém vai dizer assim, um tecnocrata, os 15 anos que ela recebeu, ela deveria contribuir para o INSS, porque aí aos 60 anos ela se aposentava por idade. Sim, até 59 ela ganhava 2.400. De 59 a 60 ela passa fome. E aos 60 ela se aposenta com salário mínimo. Bonito essa? Não é, né? Vejam, se a coisa fosse para discutir de verdade, por que não faz uma ligação entre o tempo de casamento e a idade? Não é verdade? Já que querem fazer relação entre tempo de casamento, por que não faz isso? Olha, com 30 anos de casamento, mesmo 43 de idade, é claro que tinha que ser pensão vitalícia. Ou seja, se quiser mudar mesmo, só através de projeto de lei. Não podia ser por MP. É um saco de maldades, terrível. Sem sombra de dúvida. Juan Real, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Pardal. Bom dia, Cris, os amigos da Santa Cecília. E aí, se tratando de MP, professor, qual a expectativa de tempo para que ela realmente passe a se tornar uma lei? E aí, se uma manifestação popular, o próprio Congresso, a oposição na Câmara, quanto tempo será que eles vão ter para ou tentar derrubar ou então aprovar para que seja definitivo? Bom, é legal que a MP, pelo menos, ela está no regime democrático, né? Ela não é como eram os decretos-leis da ditadura, que se não votar dá tempo, vale e pronto, né? Então tem 90 dias para votar, votou, não votou, não vale mais. Isso já é um grande problema.
E as pessoas que se encaixam no período dessa MP? As viúvas, por exemplo, como que vão fazer? E aí a lei não... Como é que funciona? Por exemplo, essa economia que o governo quer fazer não é dentro dessa previsão de 3 meses, já sabendo que vai ser recusado, por exemplo? Ah, não. A proposta deles é 18 bi de poupança. Imagina, eu só lembro bem, hein? A desoneração, o governo abriu mão de 200 bi, não de 18, né? Então, para desonerar, para crescer o sistema financeiro, o sistema industrial, tudo bem. Agora, para os pobrezinhos, tiro 18 bi. Não tem cabimento, né? Não é bem essa a estrutura que se pensava. Agora, veja, são 90 dias de prazo para votação até o final de março, no Congresso. Então. Isso. As centrais sindicais... o recesso do carnaval. As centrais sindicais estão todas absolutamente contra. Inclusive, ficou uma situação muito complexa. Ontem eu estive em São Paulo, no Ministério Público do Trabalho, onde fizemos uma boa reunião. Estavam lá alguns companheiros da Fundacentro, estavam lá alguns sindicatos, as centrais sindicais. Inclusive, estamos convocando, eu saindo daqui já vou ao telefone ligar para os sindicatos em que eu trabalho para conversar sobre isso. Terça-feira próxima, na sede do DIEES em São Paulo, lá na Rua Aurora em São Paulo, vai ter o Fórum das Centrais Sindicais. Parece, inclusive, que o governo vai mandar representante. Então, acho que o debate vai ser bom. Eu vou estar lá presente, vai bastante gente, vamos trabalhar em cima disso. Então, o Fórum Sindical, o Fórum das Centrais Sindicais, trabalha exatamente para discutir as MPs. Acontece que, a princípio, todas as centrais sindicais estão dizendo que só admitem a revogação da MP. Porque ela é absurda na sua existência. Eu acho que fica muito difícil a negociação desse termo. Em todo caso, as centrais sindicais vão trabalhar no que é possível, né? Vamos ver o que a gente efetivamente consegue trabalhar. Agora, algumas coisas que poderiam ser discutidas, poderiam sim. Vamos lembrar, a questão do 100%. Pensão por morte, paga 100% ou deve pagar menos? Ela até pode pagar menos. O que não pode é essa situação que está se criando hoje. Né? Retornar a 60% para a viúva que não tenha mais filhos menores. Então, isso é bastante complexo. Veja, o debate sobre a questão, ele é bastante promissor, é bastante interessante até. Só que deveria ser no projeto de lei. Exemplo. Talvez o governo não pensou justamente nisso. Vamos colocar para colocar em discussão e aí a gente negocia. Mas aí eu digo o seguinte... E é um desgaste, obviamente. Mas do que é que vale, então, os princípios constitucionais? Veja, não é que eu seja muito preso a princípios, né? O dia que quiser fazer revolução, atropelamos os princípios, não há problema. Mas, evidentemente, nas condições da democracia que o Brasil tem hoje, bastante razoável, é preciso acompanhar princípios constitucionais. Então, não cabia enquanto medida provisória. Esse é o grande erro. Não era para ser MP. Eu até disse muitas vezes, saiu até publicado, eu sempre digo, olha, nesses casos, eu sempre penso que o governo ou está muito mal assessorado, ou foi assessorado pelo mal, sabe? Alguma coisa assim, entendeu? O diabinho passou por ali, só pode ser isso. Exatamente. Só uma coisinha, fica a dúvida, por exemplo, a viúva, uma senhora com tantos anos casados, o marido faleceu essa semana, por exemplo, está em vigor a MP. E aí, de repente, a MP é derrubada. Ou o seguro-desemprego, enfim, né? Como é que faz o cidadão? Vai ter que entrar na justiça? Aí vai depender da relação do que o governo pretende fazer. Se entrar na justiça, vai ganhar. Essa não tem como perder. Evidente que eu não posso ter a maldade vale por 3 meses, quem ficou viúvo nos 3 meses paga por isso o resto da vida. É uma preocupação, imagina. Até porque, lembrem-se, vai ser um período pequeno. Diferentemente por exemplo, se você tem a validade de uma lei por 5, 6 anos e depois você consegue provar judicialmente que ela está errada e fazer voltar. Aí é outro tamanho, inclusive a violência financeira que cai sobre o Instituto, sobre o INSS. Nessa questão atual, são 3 meses só, vai ter que ser resolvido. Agora, eu acho que se o governo tiver um pouco de bom senso, vai abrir a negociação e sacar fora as 2 MPs. Exatamente. Essa é a saída coerente para esse momento. É efetivamente revogar as 2 MPs e sair com um projeto de lei de urgência. Vamos lembrar de uma coisinha? Cadê a Fórmula 9585? Lembra disso? O fator previdenciário, e veja que loucura, hein? Rapidinho. O fator previdenciário leva em conta a expectativa de sobrevida. A expectativa de sobrevida na fórmula do fator é o divisor.
Então, quanto mais aumenta, pior fica. No caso da viúva, também entra a expectativa de sobrevida que muda todo ano. Quer dizer, todo ano a maldade aumenta. Então, sabe, as coisas não são assim tão simples. Não é uma teoria tão simples assim. Então, essas modificações devem ser revistas, evidentemente. Até porque tem um monte de coisa a discutir. Por exemplo, aquela viuvinha de 21 anos. Ela tem 21 anos e vai receber só 3 anos de pensão por morte. Mas ela tem 2 filhos, que são pequenos ainda, um de 2 meses e outro de 1 ano e meio. Sim. Ela vai receber a pensão dos filhos até que eles completem 21 anos. Então, sabe, a maldade não chega a tal tamanho. O problema é que a forma como ela foi apresentada é absolutamente indefensável. Não tem um mínimo cabimento sobre isso. Exatamente, é um pacote de maldades, volto a dizer, do tamanho que só Deus sabe. Bem, pessoal, a gente tem que o intervalo e voltamos logo mais com os nossos convidados, justamente para falar esse tema importante. Lembrando que você pode participar mandando e-mail ou entrando nas redes sociais, justamente para se fazer as perguntas aos nossos convidados. Até mais. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Olá, estamos de volta no terceiro bloco do Jornal em Foque dessa sexta-feira, dia 30 de janeiro, 8 horas 31 minutos ao vivo, aqui na Santa Cecília TV, trazendo como convidados o professor e advogado especialista em Direito Previdenciário, Sérgio Pardal, e o colega jornalista Juan Real. Mas antes, a Cris Chalub tem uma pergunta de um internauta, não é isso, Cris? Isso, a pergunta é da Maria Aparecida do Cachapuã. Ela diz o seguinte: votei no PT exatamente por ter medo de que o PSDB mexesse nos meus direitos. Como é um partido de esquerda que leva o nome de Partido dos Trabalhadores, cria um pacote de maldades contra os seus eleitores. Eles esqueceram o seu discurso? Olha, é difícil defender. Olha, é aquilo que eu disse. Eu gostaria muito de poder defender o governo nesse momento, mas nesse caso não posso. Não só eu. Nem eu, nem o PT. Tem muitos setores do PT, deputados e tal, que estão se manifestando contrariamente. O Paulo Paim, senador, Carlos Zaratini, deputado federal, que foi muito bem votado aqui na região, Paulo Teixeira, outro cara. Então, esse pessoal está se manifestando também contrariamente a essas medidas provisórias. Então, não tem muito cabimento a situação como está. É indefensável. O grande problema é que tudo pareceu mesmo papel fantasia, entende? Aparentar redução de despesa ou alguma coisa nesse sentido, quando não tem sustentação efetiva. Não é fácil, não. A gente estava até conversando no intervalo da questão do servidor público, se essas medidas também afetam o servidor público. Olha, afetam sim, em especial a pensão por morte. Uma lembrança só rapidinha, a pensão por morte do servidor, ela não tem o cálculo pela Lei 8.213, tem o cálculo pela 10.976, que é uma lei própria dele. Ali diz assim: servidor público recebe de pensão até o limite do INSS 100% e daí para frente 70%.
Então, o limite hoje é 4 mil piripipi e, vamos dizer, o sujeito era aposentado com 14 mil. Em vez da viúva receber 14 mil, ela vai receber 11, porque ela receberá os 4 mil, que é o limite do INSS, e mais 70% do resto. Agora, lembra de uma coisa, isso aconteceu tendo como base o pagamento da pensão do INSS em 100%. Se eu reduzir a pensão do INSS, não demora muito para tentarem reduzir mais ainda a pensão do servidor também. Agora, o que pega no servidor? Primeiro, 24 meses de casamento ou de não estável. Em segundo lugar, a tabelinha do período em que vai receber. Ou seja, viúva de servidor com 21 anos só recebe por 3 anos também. A brincadeira é a mesma. Só para ter claro, 3, 6, 9, 12 ou 15 anos é a tabelinha que está lá pela expectativa de sobrevida. A partir de 44 anos, menos de 35 de expectativa de sobrevida, então o benefício é vitalício. Professor, dentro desse aspecto, talvez, e aí se fala muito no novo governo, novo Senado, enfim, nova Câmara também, será empossado agora nesse domingo. O senhor acha que existe clima e a necessidade de uma reforma previdenciária? Olha, eu não digo nem clima nem necessidade de uma reforma em si, mas algumas coisinhas têm que ser revistas. Primeiro porque a legislação ficou muito soltinha, né? Era preciso fazer uma consolidação, era preciso recompor, até para o leigo poder entender melhor como é que a lei está disposta. Agora, algumas coisinhas têm que ser revistas, inclusive porque o trabalhador está reclamando há muito tempo. É a questão do FP, do fator previdenciário. Exatamente. Veja, existe um projeto de lei do Paulo Paim, do PT, que propunha a pequena modificação. A história era a seguinte: não descaracteriza o FP, ou seja, você continua tendo direito a se aposentar a qualquer momento com 35 contribuição se homem ou com 30 se mulher, mas com o cálculo levando em conta o fator previdenciário. Para ficar livre do FP, deveria fazer a somatória, 95 para os homens, 85 para as mulheres. Somatória, isso, da idade com o tempo de contribuição. Então, por exemplo, o cara que tenha 60 de idade e 35 de contribuição já não teria o FP. Ah, mas ele começou mais cedo, tá bom. Então ele tem 40 de contribuição com 55 de idade, começou mais cedo, esse então se aposenta também sem FP a partir da somatória. Claro, quem começou mais cedo acaba pagando mais, mas é muito melhor do que ficar preso ao fator previdenciário que ainda por cima é mutante e mutável, sabe? Todo ano ele muda. Muda, então, basta no IBGE, aí acabou. Você já vai perdendo 30, 40, 70 reais por... E alguém acha que em algum momento a expectativa de sobrevida vai diminuir? Pois é. Mas nunca, né? Ainda bem, pelo amor de Deus, né? Seria muito ruim diminuir a expectativa. É aquela história, no mundo todo aparecem os tecnocratazinhos dizendo assim: olha pessoal, o sistema previdenciário não aguenta. O sistema previdenciário não aguenta porque o trabalhador agora cisma de aposentar e continuar vivo muito tempo. Antes morria logo. Ah, e pior ainda, hein? Fez menos filhos. Você acha? Ele faz menos filho, quer viver mais, eu tenho que pagar menos. Para com isso, pessoal. Viver mais e fazer menos filhos são avanços, é evolução da humanidade. Eles querem o retrocesso. Bom, mas é isso, esse é a encrenca do momento. E ainda se reclama muito que se recolhe demais e nesse pós-vida profissional se recebe de menos. Quer dizer, tem expectativa de repente diminuir o tempo de trabalho para que a pessoa goze mais do que ela recolheu ao longo da vida? Isso é difícil. Sabe o que acontece? Veja, o mundo todo está acontecendo essa reviravolta. Você vê, na Alemanha aposentava com 65, já é 67 e daqui a 2 anos já é 71. Então, essas modificações estão acontecendo até porque existe uma onda neoliberal no mundo, não é? O bloco socialista não está mais por aí, entendeu? Então, não havendo confrontos, não havendo contradições, infelizmente, o neoliberalismo cresceu muito. Agora, não significa que o mais correto é isso. Veja, cadê o imposto sobre grandes fortunas? Alguém viu? Por exemplo, imposto sobre grandes heranças. O sujeito herda, e não é que é de vez em quando, ainda acontece isso. Sim, claro. O cara herda 400 imóveis. Onde é o justo disso? Herdar 400 imóveis? Então, sabe, é preciso que efetivamente os impostos se concentrem em quem concentra a riqueza. E não o contrário. E isso não precisa nem ser comunista para dizer isso, hein? O mundo inteiro já pensa dessa forma. Não se pode aprofundar o caos social. E é o que está acontecendo a partir do momento que eu cobro do trabalhador aquilo que não lhe diz respeito. Quem tem que pagar é quem tem mais e não quem tem menos. Professor, dentro da experiência, o senhor conhece também a Previdência em outros países, qual
que o senhor acha, se existe algum país que tem uma previdência, que é um grande desafio também, porque o mundo está ficando envelhecendo cada vez mais, isso é ótimo por esse aspecto, mas qual que o senhor acha que o Brasil poderia tirar algumas lições, ou de alguns países tirar algumas lições para a nossa realidade, até pelas nossas dimensões também? Veja, o nosso sistema de seguro social não é ruim, não. Ele é bastante avançado, bastante bom. Quando se fala, por exemplo, de atendimento da saúde, o SUS, sim, o nosso também é dos mais avançados que tem por aí. Acontece que tem duas formas de ter um sistema de seguro social. Você tem um seguro social de caráter contributivo, que é o alemão, e o nosso. E outros seguros sociais de caráter assistencial, que é o inglês. Cada um tem a sua forma diferenciada. Acontece que o mundo todo, infelizmente, reduziu os direitos sociais. Tudo bem, hoje não é tanto, tá? De 95 a 2005 foi violento. Foi uma década de redução radical dos direitos sociais em todo o mundo. Meu professor Aníbal Fernandes, saudoso Aníbal, sempre dizia que o direito social é o direito de conquistas. Ele é fruto exato da luta de classes. Então as contradições acontecem e daí, para sustentar o não caos social, é que vem o direito social. No momento em que não há mais contradições, porque o bloco socialista acabou, evidentemente o direito social foi acabando. Então, a redução do direito social é isso. Agora, o que acontece? Se eu reduzo o direito social, eu aumento as crises e o caos em si. Eu aumento a miséria, eu aumento a bandidagem também. Então, sabe, são esses contornos que o mundo vai fazendo a cada momento. É por isso que de 2008 em diante houve uma paralisação na queda dos direitos sociais. Porque o mundo sente, não é? Existe uma questão própria. O Brasil, o que é que ele tem? Nesse momento, eu gosto muito de levantar, não é só o Brasil que faz isso, não. É só o mundo todo. É o mundo todo tirando o direito dos trabalhadores. O Brasil, nesse momento, não pode cair nessa esparrela. Vejam, a Grécia agora, por exemplo, vai ser uma loucura. A vitória do Syriza lá vai ser O Brasil deveria, na verdade, aprofundar o seu compromisso. Por isso eu digo, revogue as MPs, chame o debate efetivo, chame o debate político, coloque as centrais sindicais para efetivamente debater o que está acontecendo e aí vamos avançar. Aí vamos avançar. Pode-se rediscutir pensão, pode-se rediscutir o que quiser, mas na via própria, a partir de projeto de lei, com participação efetiva dos trabalhadores, e não uma medida provisória dessa forma como foi feita, não é? Esse é o grande absurdo do momento. O governo brasileiro deveria, na verdade, cumprir seus compromissos dessa forma. Olha, nós estamos discutindo há muito tempo a aposentadoria especial, o fator previdenciário e outras coisinhas mais. Paralisam-se as coisas que são objeto de luta dos trabalhadores e vem uma violência dessa, sabe? É incongruente, é indefensável, é insustentável. Não, agora voltando um pouco da questão do trabalhador, você ia perguntar nesse tema? Não, pode. Da questão do trabalhador, a gente vê que cada vez mais as empresas reclamam demais das taxas tributárias que elas têm que pagar com o empregado de CLT. E a gente vê muito acontecer agora do RPA, as empresas às vezes contratam só microempresas, né? Então o profissional ele abre mão da CLT e abre uma empresa e aí recolhe impostos também para ser contratado. Isso tudo funciona dentro da lei mesmo, são caminhos que as empresas encontram para recolher menos impostos. Como que o profissional ele pode de repente sair dessa questão dele ter aberto uma empresa, abrindo mão da CLT, de férias e 13º e tudo mais, mas para de repente se manter empregado, então até ter um salário maior. Quais são os caminhos que pode regredir isso, o profissional, ele voltar a ter CLT e também a empresa achar um caminho para recolher menos impostos? Olha, indiscutivelmente, os últimos governos, o governo Lula, o governo Dilma, indiscutivelmente a redução do desemprego foi efetiva. Com a redução do desemprego, surge uma outra discussão de valor de emprego, né? Se eu não tenho tanto desemprego, eu passo a querer ganhar mais. Então, as relações efetivamente ficaram melhores. Agora, veja, as terceirizações são os maiores absurdos que podiam ter acontecido. Vou pegar uma terceirização que todo mundo conhece, vigia bancário. Ah, mas imagina, o vigia bancário não é bancário, ele é vigia, não é bancário, ele não pega no dinheiro, não... Bacana, legal. Então vocês imaginem, por exemplo, o vigia bancário terceirizado. Qual é a efetiva garantia de segurança que esse cara tem que dar num lugar onde ele sabe que todo mundo ganha mais do que ele, todo mundo tem o seu sindicato mais forte, todo mundo tem maior segurança, ele, um pobre coitado armado, vai botar a cara a tiro para poder... Não é bem assim a vida, hein?
Não é bem assim. Não tenha dúvida que quando o vigia bancário pertencia ao banco, as relações eram diferentes. Então, se no vigia bancário isso já acontece, imagina quando você pega, por exemplo, o torneiro mecânico que vira PJ, né? O turno que ele trabalha não é dele, é da empresa. Não, mas a relação é essa, é prestação de serviço. Pessoal, essa briga é antiga. Não é à toa, por exemplo, que quando você vai nas grandes indústrias, só morre em acidente do trabalho o terceirizado. Sim. É normal isso? Não, anormal. Então, as terceirizações são as grandes violências que o neoliberalismo nos impôs nos últimos tempos. É preciso recompor isso, é preciso buscar outra relação. Então, muito medo em cima das terceirizações. Agora, esse governo não trabalhou a favor de terceirizações. Pelo contrário, esse governo tentou apresentar com bastante clareza o que é efetivamente o trabalho naquela empresa e o que realmente é prestador de serviço. Essa discussão foi bastante real. Antes, a coisa estava um pouquinho pior com relação às terceirizações, mas não está resolvido, né? É um problema também mundial, não é? Isso acontece no condomínio também, muitas vezes, que às vezes o cidadão não lembra, mas o condomínio também, ele, na maioria das vezes, terceiriza serviço de limpeza, de segurança, ou até lá o zelador, enfim, alguma coisa nesse aspecto. E se acontece alguma coisa, o condomínio também pode ser responsabilizado. Sim, o terceirizado sempre é. Veja, é que nem a Uzi Minas contrata via terceirizado, quando o terceirizado aciona a sua empresa e a Uzi Minas também, claro. Né? Exatamente. Então, essa condição é real. O problema, na verdade, é que as terceirizações como foram feitas, elas atentam contra a própria tecnologia, contra a própria segurança do trabalho. Então, esse é um dos grandes problemas daquele momento do boom neoliberal, né? Da onda neoliberal de 95 até 2005, as terceirizações são grandes problemas surgidos dali também. Sem sombra de dúvida. 8 horas e 44 minutos, voltamos logo mais para o último bloco do Jornal em Foco, com os nossos convidados. Até mais. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Em fevereiro, Carnaval Santos 2015. Acompanhe com a gente ao vivo os desfiles do Grupo Especial. Direto da passarela do samba Drauzio da Cruz. Carnaval Santos 2015. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 18 anos. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Mita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. E Prefeitura Municipal de Santos. 8 horas e 46 minutos, hoje, dia 30 de janeiro, sexta-feira, ao vivo aqui na Santa Cecília TV, trazendo como convidados o professor especialista em Direito Previdenciário, Sérgio Pardal, e o colega jornalista Juan Reol. E temos mais perguntas de telespectadores, não é isso, Cris? Isso, a primeira pergunta é da Sol Santos Maeves. Ela diz o seguinte: como é possível uma pessoa dar em uma MP data para que as pessoas morram, sendo que isso cabe a Deus? Ou seja, se uma pessoa ficar viúva antes do prazo estipulado, este viúvo ou viúva ainda não recebe nada, isso é constitucional? Olha, a grande discussão é essa, não é
Constitucional não. Na verdade, o grande problema é que criou-se com isso os dois tipos de casamento. Aquilo que eu tinha falado. Casamento de segunda classe, até 24 meses, e casamento de primeira classe, quem tem mais do que 2 anos de casado. Eu acho que é inconstitucional e acho também que é imoral. Mas essa é outra discussão. O que levantou-se para esse debate, o que a tecnocracia disse, é que tinha lá as viuvinhas que casaram no hospital com doente terminal para poder dar pensão. Eu digo, essa aí, por exemplo, deve, na verdade, ir para a cadeia, não é? Isso é crime. Sabe, fraude desse tipo é crime. Então, não seria modificando a lei como foi modificada que resolveria. Infelizmente, realmente é um grande absurdo e a nossa telespectadora tem toda a razão de ficar indignada. Tá certo. Vamos à segunda pergunta do Uriel Vilas Boas. Ele quer saber o que o Pardal acha do movimento sindical brasileiro finalmente se dar conta que a Previdência Social brasileira exige um projeto a partir da classe trabalhadora. Olha, Uriel, um grande abraço, nosso amigo Uriel Vilas Boas. Veja, o que acontece é que o movimento sindical, ele trabalha na questão previdenciária há um bom tempo, né? O nosso sindicato dos metalúrgicos, por exemplo, onde eu só estou há 25 anos, há um bom tempo trabalha a questão previdenciária. A dificuldade sempre foi conseguir unificar e ter proposta. Nesse momento, nós estamos utilizando, como sempre foi, o momento em que nos batem, a gente revida, não é? Então, é sempre assim, a vida é essa. Eu quero, inclusive, aproveitar e convocar todo mundo. Todas as centrais sindicais estarão reunidas no Fórum das Centrais Sindicais, na sede do DIEESE, na próxima terça-feira, dia 3, às 9 horas da manhã, exatamente para apresentar a discussão que nós queremos. Como eu disse, Uriel, as centrais sindicais estão dizendo que tem que revogar as MPs para poder discutir. Não sei se vamos conseguir nesse nível, mas eu pessoalmente acho que a saída correta é essa mesmo. Revoguem as 2 MPs e vamos discutir com o projeto de lei. Agora, de uma forma geral, é bom também aprofundar as coisas como aconteceram, como nós fizemos aqui, para poder apresentar de verdade qual é o resultado, não é? Então, terça-feira, dia 3, às 9 da manhã, na sede do DIEESE, em São Paulo, haverá o Fórum das Centrais Sindicais para debater isso. Acho que, inclusive, o governo vai mandar representante. Então, acho que o debate vai ser muito bom. Se fosse na Europa, provavelmente já teria greve geral, inclusive, diante porque isso afeta toda a população, né? Olha, Fernando, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Não é uma coisa... Eu não duvido de uma greve geral por essa razão. Estou falando bem sério. Acho que o cenário caminha para isso. Porque a situação é tão grave, que não há um sindicato que ache que dá para discutir conseguiu congregar sindicatos das mais variadas vertentes, que é um feito histórico que o governo conseguiu fazer. O governo conseguiu unir as centrais sindicais. Exatamente. Contra o governo. Talvez seja essa a mensagem dessas MPs consideradas talvez uma união sindical. Olha, quando o governo Lula estava com 4 meses, houve uma reunião importante, eu me lembro muito bem. O presidente Lula, no governo, disse: atenção, centrais sindicais, o que vocês querem tem que reivindicar. Mobilizem-se, façam pressão, porque senão eu não posso ceder nada. Veja, se ele, presidente da República, com 4 meses, deixou bem claro que só a mobilização conquista, porque vamos falar sério, Lula, na presidência da República, não houve uma revolução, era ele mais um monte de gente. Então, sindicatos, vamos se organizar e vamos para a luta, não tem jeito. Não duvidem, se for necessário, é possível uma greve geral no Brasil em razão dessas MPs. Exatamente. O jornalista não entra em greve que a gente vai estar fazendo a cobertura, né? Senão a gente também... A última que teve na década de 70 foi feia. Mas falando da questão sindical, e voltando ao assunto do trabalhador, muitas vezes as empresas elas têm, por exemplo, profissionais de algumas áreas e uma minoria que tem salários melhores e direitos melhores de acordo com o seu sindicato, 5, 6, e aí uma grande maioria de 20 profissionais que têm outros direitos de acordo com sua profissão. E as empresas alegam que aí a regra de trabalho vai para o sindicato da maioria. Então, por exemplo, o piso salarial muda, a jornada de trabalho muda. Isso pode acontecer? Está previsto na lei? Isso é um debate antigo sobre as chamadas categorias diferenciadas. Dentro da mesma empresa. Eu não tenho dúvida. Categorias diferenciadas têm direitos diferenciados. Vamos pegar um exemplo só. Existe o Sindicato Estadual das Secretárias.
As secretárias são categoria diferenciada, tem piso diferenciado. Eu não posso, não, secretária é comerciária, pronto, não, secretária, não é isso, secretária é secretária. Então, as categorias diferenciadas têm direitos diferenciados e não se pode negar isso, já tem jurisprudência clara sobre isso há muito tempo. A questão é brigar. Tem que ir no sindicato. Jeito. Ah, sem dúvida, o sindicato deve se mobilizar e fazer exigência real dos seus direitos, não tem muito o que pensar. Professor, nessa linha, a gente vê aí, por parte dos governos estaduais e principalmente das prefeituras, a discussão das organizações sociais implantadas aí em áreas de saúde, cultura, nesse sentido, que você cria aí uma discussão grande junto aos sindicatos. Aqui em Santos, por exemplo, já existe uma proposta nesse sentido, uma lei nesse sentido, e há uma intenção, obviamente, da administração em implantar aí, no futuro Hospital dos Estivadores, nada fechado, mas é um caso já claro nesse aspecto na área de educação, de cultura também, nesse sentido. O que isso muda nessa relação né, com as organizações sociais, com os direitos, enfim, como que muda que você... Isso é mais uma terceirização. Terceiriza-se, inclusive, da administração pública. Né? Não tem cabimento. Veja, essa questão das OS na área da saúde, por exemplo, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho, isso não é simples. Qual será a organização que efetivamente tem o direito a administrar aquele negócio ali? Quem fez a melhor proposta? Quem fez o melhor negócio? Quem vai zelar por isso? Quem vai vigiar? Eu, pessoalmente, acho que em algumas áreas é incabível. Eu não teria aprovado, por exemplo, as OS no campo da saúde para administrar os estivadores ou o que for. Eu acho que ali... a área grande, pública, por exemplo, não poderia fugir. O Tribunal de Contas está ressaltando várias, é só acompanhar o Tribunal de Contas lá no hospital lá de Praia Grande, Irmã Dulce, né? Sim. Exatamente, tem várias decisões aí por parte do Tribunal de Contas de questionamentos em relação... Que tem uma OS que administra. Isso, deu aquele problema agora do ar-condicionado, deu... Então, sabe, é meio complexa a coisa. Vejam, é a velha história. O mundo todo, com o neoliberalismo, veio com a intenção do Estado menor. Não, diminui o Estado. Engraçado isso, né? Em 48, no pós-Segunda Guerra Mundial, havia um bloco socialista crescendo e os capitalistas tentando manter. Então, a ideia é a seguinte, o Estado, na verdade, tem que ser o Estado social. O welfare state, o estado do bem-estar social, ninguém passa fome, ninguém... Né? Bacana, bacana. Num certo momento, acaba o bloco socialista e o bloco capitalista dominando diz, não, Estado mínimo, Estado, não se meta na minha vida. Não é bem assim, não é? Vejam, eu acho que é uma grande discussão sobre o que é o campo individual e o campo efetivamente social. Então, eu acho que o Estado não deve se meter na minha vida, por exemplo, se eu me caso quantas vezes, se eu não me caso, ou se eu ando de ponta cabeça, isso é um problema meu. Agora, tudo aquilo que eu faço, por exemplo, na minha empresa, o Estado tem que intervir sim, pô. Eu estou ali participando de uma relação de campo social, eu tenho os meus empregados, eu tenho a minha clientela, então é lógico que é preciso, então sim, a intervenção do Estado. É para isso que serve o Estado, um ente beligerante, que serve, na verdade, para conter o beligerante individual, não é? Essa é a ideia do Estado. O grande problema, na verdade, é esse. O Brasil passou por uma grande fase, por exemplo, quando as siderúrgicas tiveram que ser públicas, e tiveram mesmo, hein? Se não fossem públicas, nem seriam. E no momento em que foram privatizadas. Então, essa virada da privatização das siderúrgicas e coisa e tal, acabou causando uma razoável confusão do que pode ser terceirizado, do que pode ser privatizado na área pública. Vejam, o Estado mínimo, na verdade, é aquilo que está permitindo o crescimento do Estado Islâmico do outro lado do mundo. Então, a brincadeira é essa. Se o Estado ocidental está pouco se lixando para quem mais precisa, daqui a pouco seremos todos islâmicos, porque haverá um Estado que dará alguma cobertura ao necessitado. Veja, as MPs, por exemplo, que saíram, batem exatamente nos mais frágeis, nos mais vulneráveis. Não é possível, não é? Ou, aí a discussão é ou o Estado Islâmico ou, quem sabe, o crime organizado. Né? Uma das duas coisas construirá um Estado novo. A ausência, inclusive, do Estado permite justamente o crescimento desse poder paralelo. Infelizmente, apesar de algumas autoridades negarem, isso é uma realidade. Inclusive aqui na Baixada Santista, a gente tem várias situações, vários casos aí em áreas mais periféricas. E isso é um fato muito concreto nesse sentido. Mas, infelizmente, professor,
Nosso tempo é limitadíssimo, né? Afinal, assuntos não faltarão e, nesse sentido, só vai voltar ainda a conversar aqui conosco a partir das próximas oportunidades, porque esse é um tema importantíssimo. Nosso telespectador, pelo número de internautas que depois mandaram depois as mensagens, depois serão encaminhados aos nossos convidados. A gente agradece a sua presença, professor Sérgio, né? Lembrando que terça-feira, a partir das 9 horas, lá na sede do DIEESE, uma manifestação importante, um encontro importante de todas as centrais sindicais, que é um feito, né? Que é um feito nesse sentido, porque você reunir centrais sindicais de ideologias distintas, reunidas com uma causa única, ou seja, as MPs implantadas no finalzinho do ano passado, né, que estão em vigor até hoje, elas efetivamente conseguiram reunir todas as centrais sindicais. E não se descarta, é possível, uma greve geral nesse sentido. A gente agradece também a presença do jornalista Juan Real e lembrando que estaremos de volta a partir de segunda-feira, o Jornal em Foque, com a apresentação e o retorno do jornalista Francisco La Scala, aqui na bancada do Jornal em Foque. Lembrando que esse programa também é representado a partir das 17 horas, ou você pode assistir a qualquer momento pelas redes sociais no nosso canal no YouTube. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Até mais. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.